Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você. É um prazer compartilhar a palavra de Deus, o estudo da Bíblia com você. Essa é uma prática que eu tenho na minha vida, do meu ministério e que faço voluntariamente há muitos anos. Eu não conheço uma fase da minha vida que não tenha me dedicado a um estudo bíblico com um pequeno grupo, com uma classe, com alguma instituição que eu possa ter participado. Faço isso há muitos anos e tenho a enorme satisfação de fazer isso com você através desse programa nos últimos 4 anos. Se você der uma olhadinha na plataforma que nós criamos para o programa de estudo bíblico à distância, você vai encontrar ali uma série de opções para você estudar a palavra de Deus, fazer um programa quase que completo do Gênesis ao Apocalipse. E isso para o seu crescimento pessoal, para a sua formação, sem que você tenha que investir dinheiro por isso. Eu aprendi desde quando me tornei aluno da Escola Bíblica Dominical, logo assim que me converti, com cerca de 17 anos. Quando eu me converti, eu aprendi que a Escola Bíblica Dominical era a maior escola do mundo, onde você se matriculava para sempre. E você estudava a Bíblia todos os dias, todo o tempo, sem interromper, sem férias, sem nenhum tipo de interrupção, sem diplomas, sem uma grade curricular que lhe ofereça um suporte para isso. Agora, quando eu entrei para a vida ministerial, eu já entrei como professor. Eu fiz toda a carreira do magistério e aprendi a como fazer isso, a como organizar um programa de estudo. E o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja é fundamentado nessa ideia. Nós temos uma proposta, temos uma grade curricular, temos um programa que nós seguimos e estamos avançando nele para chegarmos a um bom termo. Você encontra no nosso blog, no blog da nossa igreja, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo você encontra lá a página de estudos no blog da nossa igreja. Você também vai encontrar outros estudos na página de recursos, mas aí são séries de mensagens. Você tem outra proposta, está relacionada às videoaulas, ou pelo menos às playlists do YouTube. Mas na página de estudos você encontra não só o link para as playlists, mas também as apostilas, todas gratuitas para você. Você pode estudar no seu tempo, na sua frequência e se aprofundar nisso. Vai ganhar um certificado? Claro que não, você nunca ganhou um certificado. Nenhum aluno da Escola Bíblica Dominical ganhou um certificado por ter estudado a Bíblia. Esse é o nosso dever, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso como estudantes da palavra de Deus e seguidores de Jesus. Muito bem, gente, essas são as nossas orientações iniciais. Deixa eu falar um pouquinho sobre o programa que nós estamos seguindo, a nossa proposta de estudo nesses dias aqui nesta série. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Durante todo esse tempo, estamos analisando esta obra do evangelista Lucas, que historiador, pessoa fantástica que nós estamos conhecendo aqui através do seu trabalho, que se propôs a elaborar um estudo, um registro histórico dos primeiros passos da igreja cristã, de tal maneira que Atos dos Apóstolos ele tem uma importância científica, mas também tem uma importância espiritual. Como livro de registro histórico, ele é importante para entender a história da igreja.
é o único documento confiável sobre os primeiros passos da igreja cristã, que na teologia chama-se de protocristianismo. É uma palavra nova para a gente, mas é o documento que nós temos. Não há outro documento que registre esses fatos. Você pode pegar, se você for um cientista da teologia, você pode pegar os registros de Atos dos Apóstolos e comparar com outros registros históricos da época. Pode, mas os outros registros são registros da história geral, da história das civilizações, da história das comunidades, enfim, das populações que receberam a mensagem do Evangelho. Mas como história da igreja mesmo, é só Atos dos Apóstolos, ok? E é um registro histórico fantástico, porque é o depoimento não só de alguém que assistiu num dado momento, mas também de alguém que participou dessas etapas da expansão da igreja para o Ocidente. O Atos dos Apóstolos, ele não é uma história geral da igreja, mas é uma história do movimento cristão que saiu de Jerusalém para o Ocidente. Então, essa trajetória de Jerusalém para o Ocidente, essa trajetória é muito importante e só o Atos dos Apóstolos registra. Bom, aqui não registra como ele foi para as regiões da Pérsia, da Síria, do Egito. Não há registros disso, com certeza. Você não vai encontrar, mas vai encontrar essas etapas, né? Que o Evangelho foi seguindo, principalmente através das viagens missionárias de Paulo, até chegar a Roma. Há registro, inclusive, da Espanha. Então, é todo o trajeto dos primeiros apóstolos da cidade de Jerusalém, onde começou o movimento jesuânico. Isso é um termo da teologia também, não estranhe não, tá bom, gente? Esse movimento jesuânico, desde Jerusalém até a sede política do Ocidente, que era Roma. Que bom, né, gente? A gente tem um documento desse na Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico, um livro muito importante. Ela não é um livro de ciência, tá bom? Mas é um livro de fé. Agora, para falar da fé, ela não abre mão da veracidade científica. Isso é um dado que quem trabalha com interpretação bíblica, que é uma ciência, constata. Ali há técnicas, você encontra na Bíblia técnicas, recursos que são ligados à forma de conhecer da época em que foram produzidas. Por exemplo, Lucas registra Atos dos Apóstolos com as técnicas de historicidade que eram peculiares da sua época. Ele era um historiador como um historiador da sua época. Claro que não era o historiador como o historiador de hoje. Hoje a história tem outra pegada, outra proposta, mas isso não desmerece o fato de que Lucas escreveu uma obra fantástica de história, de historiografia, de registro histórico, que era compatível com os historiadores da sua época. E isso para nós é um dado assim muito relevante. Então, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso estudo bíblico. Nós estamos avançando no nosso conhecimento da Escritura e no livro de Atos e nos propusemos a falar sobre a proposta da época, de como que a comunidade, como que a sociedade, como que os povos da época que receberam a mensagem do Evangelho entendiam o trabalho da igreja. Que movimento era esse? Eles eram chamados de o povo do caminho, ou os do caminho. Então, é a partir dessa ideia, não a história da igreja cristã no mundo, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos falando dessa história desse povo do caminho. Esse grupo originário que se mobilizou e formou um movimento que se tornou aí o que hoje nós conhecemos como igreja cristã, essa igreja multifacetada, marcada por tantas instituições, de tantas ideias diferentes que fazem com que
a gente seja cristão hoje. Então, hoje temos Igreja Batista, Igreja da Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Católica, Apostólica Romana. São tantos nomes que o cristianismo recebeu, mas ficou ali aquela base, aquela essência que nós vamos encontrar nesse grupo do movimento de Jesus, na época de Jerusalém até Roma. Então, essa trajetória é que nós vamos conhecer. Eu vou colocar aqui, então, a apresentação da nossa aula de hoje. Essa aula que vai falar um pouquinho mais sobre esse movimento, mais uma etapa desse movimento. Para nós, essa já é a 8ª aula. Nós já estamos na aula de número 8. E vamos falar sobre o papel do entendimento, como que entender a Escritura tornou-se um elemento importante para a mensagem cristã. Você já aprendeu aqui com a gente já viu aqui no nosso programa, que a primeira iniciativa dos apóstolos era ter um eixo para a pregação, que a gente chamou de querigma. Então, havia uma base da proclamação que era anunciar Jesus Cristo como o encarnado, o crucificado, o ressuscitado e o glorificado. Então, essa era a base do querigma cristão, dos primeiros apóstolos. Como a igreja começou a pregar, ela definiu uma mensagem, um conteúdo. Os irmãos lá de Jerusalém já iniciaram essa ideia, já facilitaram a vida para todos os cristãos no mundo, tanto que até hoje a cristologia é a base de toda a nossa compreensão de fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Agora, um segundo momento foi a compreensão da importância da Escritura para esse papel. Daí a importância de encontrar bases bíblicas. Havia, inclusive, vou dar um bizu aqui de teologia, né? Havia, inclusive, a prática de encontrar textos do Antigo Testamento que validavam essa revelação de Deus em Cristo, a ideia messiânica. E circulava, então, na igreja primitiva, também estes papeizinhos chamados testemunhas que os apóstolos, que os discípulos, que os cristãos, de um modo geral, copiavam e deixavam ali para serem declamados nos cultos da igreja. Então, muitos textos que falavam de Jesus na lei, na história do cristianismo, nos salmos, nas profecias, nos profetas maiores, profetas menores, então eles coletavam essas pequenas passagens e declamavam na igreja. Então você vai encontrar isso, por exemplo, nos evangelhos, como que eles estão presentes, como que esses recortes estão presentes nas narrativas dos evangelhos. Você vai encontrar isso também nas cartas apostólicas, como que é feito esse recorte do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aí, então, essa prática já é uma prática consolidada a partir dessa ideia da importância do estudo da Escritura para o entendimento. Então, buscar entendimento para esta igreja nascente era fazer esse caminho de abordagem da Escritura, de examinar a Escritura. E a Escritura, para os primeiros cristãos, era o que para nós hoje é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Era isso que eles tinham como Escritura. E para eles, essa Escritura, que era o Antigo Testamento, tinha as informações fundamentais para que eles entendessem que Jesus é o Cristo, que eles tinham essa confiança, essa base de fé para dizer que ele era o Messias prometido. Acho que isso é muito bacana a gente tratar isso, não é? E se você lembrou de um episódio, você é um estudante da Bíblia, um leitor da Bíblia, lembrou de um episódio que fala sobre isso,
você acertou, que é a experiência de Filipe com o eunuco. Lembra disso? Bom, vamos pensar nisso hoje. Hoje é o nosso tema da nossa aula. Filipe chega a dizer para o eunuco: o senhor entende o que está lendo? Essa experiência fantástica em que Filipe encontra-se com um leitor da Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia durante a viagem. Ele tinha um rolo na mão dele, um rolo do livro de um profeta. E ele pergunta ao leitor da Bíblia: você entende o que você está lendo? Olha, nós vivemos num tempo, e eu escolhi exatamente essa passagem para servir de base aqui, de provocação para nós, para lembrar isso. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm lido a Escritura. A Escritura tem um valor literário e histórico muito importante para o mundo. Hoje é uma das obras da humanidade que dignificam a vida humana. Porque uma humanidade que é capaz de produzir um texto com a qualidade da Escritura, que é algo fantástico. Você não encontra isso em nenhuma outra obra literária histórica mundial. Tem muitos outros textos, né? Os textos filosóficos, os textos das religiões orientais, são documentos, os textos das religiões de matriz africana, as tradições. Tem muitos textos que são fantásticos, mas nenhum deles é como a Bíblia, que foi escrita num espaço de tempo muito grande, com uma unidade textual que impressiona quem estuda, quem a estuda. Então, é a história de um povo? É a história de uma cultura? Mas olha, é uma história de 1.500 anos, que foi escrita nesse espaço de tempo. É fácil entender? Não, não é fácil. Então, quando Filipe pergunta ao eunuco: você entende o que você está lendo? Essa pergunta é de uma profundidade tremenda. Eu mesmo sou um leitor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, e entendo que essa leitura demanda um processo de entendimento muito complexo. Não é fácil entender a Bíblia. Não estranhe, meu irmão, minha irmã, se você lê um texto da Bíblia e não entende, não estranhe, é assim mesmo, porque para determinados textos você tem que fazer exegese, você tem que ir aos textos históricos, você tem que ler a literatura paralela daquela época, você tem que conhecer os personagens, tem que conhecer a geografia, tem que conhecer a obra literária do contexto. Enfim, é um trabalho gigantesco. Eu tenho um livro em e-book, se você quiser dar uma olhadinha, Como Ler e Compreender a Bíblia, está na Amazon. Você pode dar uma olhadinha ali que eu falo sobre todo esse processo de interpretação do texto, como que eu faço, como que a gente pode desenvolver, como estudar a Bíblia sozinho. Então você pode dar uma olhadinha lá, que ela é muito importante. Responde a essa pergunta aí. Você entende o que você está lendo? Eu confesso que tem passagens que eu tenho muita dificuldade de compreender. Algumas até que eu não compreendo até hoje. Muitas, muitas mesmo. E que volto a estudar. Estou lembrando aqui, numa época do seminário. Eu estava fazendo o último ano do seminário de teologia, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Meu professor de grego era o Dr. Brodos. Minha turma escolheu fazer exegese em Novo Testamento. Sou normal, tá bom, gente? Mas aí o Dr. Brodos era uma pessoa fantástica. Ele era um homem de profundo conhecimento do texto do Novo Testamento grego que encantava a gente se encantava. E naquela época era o encerramento do período dele como missionário no Brasil. Ele já estava no Brasil há mais de 30 anos fazendo isso, e orientando estudantes de teologia a interpretar o Novo Testamento. E a nossa turma escolheu fazer um semestre com o Dr. Brodos sobre exegese. Um semestre não, foi um ano, foram 2 semestres. E aí, um dos trabalhos do Dr. Brodos, não sei o que deu, ele queria tirar o couro da gente. Ele mandou a gente analisar passagens difíceis da Bíblia.
e dividiu a turma em grupos e disse: se virem, vão procurar aí onde você achar no Rio de Janeiro, em qualquer parte do mundo. Gente, numa época que não tinha internet, que não tinha computador, que não tinha nada disso, a gente tinha que se virar. E coube para o meu grupo a gente estudar sobre aquela passagem de Pedro, que diz que Jesus foi até os abismos, né, para falar às almas, não sei o quê, essas coisas assim. Texto que ninguém entende até hoje, né? E aí a gente se viu numa situação difícil, até que a gente procurou várias bibliotecas no Rio de Janeiro, até que a gente encontrou ali na Praça Mauá do Rio de Janeiro, você que conhece o Rio de Janeiro vai saber bem, o Mosteiro de São Bento, onde tinha um curso de filosofia e de teologia profundo. E aí nós conhecemos um monge daquele mosteiro, Dom Mateus. Olha que pessoa fantástica. E ele disse: vou ajudar vocês. Dia tal vai estar aqui um especialista da Itália que entende de Novo Testamento sem igual. Eu não me lembro qual é o nome da pessoa. E ele nos recebeu. E para a gente foi duas coisas muito marcantes. Uma muito boa e uma muito ruim. A muito ruim foi de que ele nos tratou como pessoas que deveriam conhecer mais. Vocês são o último ano de teologia, vocês deveriam conhecer mais. E aí colocou a gente naquele lugar assim de reconhecimento de que o nosso conhecimento não era suficiente. Ele simplesmente andou pela biblioteca do Mosteiro de São Bento e pegou os livros ali, livro em francês, livro em latim, livro em alemão, livro em italiano, e mostrou: olha, aqui você encontra isso, isso e isso, se virem. E para a gente foi uma tragédia, foi muito ruim, porque nós não conseguimos fazer a pesquisa que a gente queria. Mas a outra coisa muito boa foi conhecer a vida dos monges dentro do mosteiro. E almoçamos ali com eles, dentro daquele ritual dos beneditinos. Foi uma coisa assim muito impressionante ver aqueles monges juntos, comungando e recebendo visitas da maneira como eles nos receberam. Fomos tratados com muita honra como estudantes de teologia do Seminário Batista do Rio de Janeiro. Isso para a gente foi fantástico. Aí a gente descobriu, você entende o que você está lendo? A gente descobriu que não temos condições suficientes para entender tudo o que a Bíblia diz. Vamos passar a vida inteira, irmãos, estudando e não vamos compreender o suficiente. Acho que essa ilustração deu para você perceber que nós estamos diante de um fato que afeta a nossa vida de um modo geral como estudantes da Bíblia. O texto da nossa aula de hoje é Atos 8, de 1 a 49, todo o capítulo 8 do livro de Atos. Nós vimos na aula passada um fenômeno histórico importante que foi a perseguição aos cristãos, não é? A morte de Estevão, o martírio de Estevão, provocou uma mudança completa na relação entre a sociedade e a igreja. Saulo, que era o grande responsável pela execução de Estevão, e daí a gente tira essa conclusão, né? Ele já se desponta aí como o grande perseguidor, aquele que vai promover uma grande perseguição na vida da igreja. E era um sinal de que daquele momento em diante, a vida dos cristãos não seria mais a mesma. Eles teriam que encontrar uma outra forma de se reunirem, de se manifestarem, de fazerem a missão. Eles teriam que encontrar novos modos. E o que provocou mais não foi a perseguição em si, mas aquilo que a perseguição provocou, que foi a dispersão dos cristãos. Todos os cristãos da igreja foram embora. A igreja, que era aquela comunidade de 10, 15 mil pessoas, esvaziou. De repente, acabou.
aquele movimento bonito de distribuir alimento, de criar movimento na cidade e tal, aquilo acabou, dispersou, todo mundo foi embora, porque a polícia comandada por Saulo entrava nas casas para arrastar cristãos para as ruas e eles serem presos, alguns apedrejados e alguns até levados como criminosos por estarem praticando a sua fé. Então todos, exceto os apóstolos, diz Lucas, né, se espalharam pelas regiões da Judéia e de Samaria. Além de ser uma forma de cumprimento do comissionamento da igreja, aquele aspecto missional da igreja, em Atos 1:8, lembra? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria. A igreja estava ali, fechadinha, na sua cidade natal, até que veio a dispersão. Todo mundo teve que ir embora, veio a perseguição. E aí, todo mundo foi embora, dispersou. Então, esse fato foi uma grande contribuição para a expansão do cristianismo para fora de Jerusalém. Aquilo que era uma coisa muito ruim, que foi a perseguição, resultou em algo muito positivo para a vida da igreja, que foi a dispersão que espalhou o evangelho por toda a Judéia e Samaria, ampliando, ainda faltava até os confins da terra, não é verdade? Mas ainda assim já se manifestava como um processo de expansão do evangelho para fora de Jerusalém. Ao mesmo tempo, essa perseguição empreendida principalmente por Saulo, Saulo era um deles. Havia outros também que promoviam esse tipo de perseguição. Essa perseguição, segundo Lucas, devastava a igreja. Gente, que expressão forte nós encontramos no verso 3 do capítulo 8. O evangelho era proclamado, então, nos lugares para onde os cristãos iam. Então, eles saíam de Jerusalém e iam lá para a Judéia. Aí, lá na Judéia, se formava um grupo de estudo bíblico, de compartilhamento, de comunhão, que eles iam avançando, Samaria, etc. E isso facilitou a divulgação da fé. Então, a expansão do evangelho foi acompanhada desse aumento das dificuldades para se compreender a fé. Enquanto estavam em Jerusalém, havia essa compreensão cultural de que todos estavam numa mesma comunhão. Mas a partir do momento que saem de Jerusalém e vão para outras partes, outras cidades, já enfrenta aí outros problemas relacionados à cultura, essa questão da cultura. E um dos personagens que se destaca nesse momento é a pessoa de Filipe. Vamos ver alguns fatos importantes, são 6 pontos que eu anotei aqui, que falam sobre essa expansão do evangelho na primeira fase expansionista. O que é que aconteceu? Primeiro, a perseguição provocou dispersão dos primeiros cristãos, ok? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Segundo lugar, a mensagem do evangelho chegou a Samaria, uma cidade fora da cultura judaica. Eles não eram judeus. E os samaritanos, inclusive, tinham um conflito cultural, histórico, político com os judeus. E Filipe foi para lá, para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava o Cristo. Filipe foi um dos dispersos. O diácono da igreja teve que sair de Jerusalém. Terceiro, a proclamação do evangelho era acompanhada do anúncio e da ação. Como é que eles faziam esse trabalho? Eles ensinavam ali, partilhavam a fé através do testemunho, porque eles não tinham escritura, não tinham material nenhum, e, ao mesmo tempo, cuidavam das pessoas agindo. E agiam como? Fazendo ações miraculosas, haviam sinais, né? Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, a prática dos discípulos que se espalharam era associar
testemunho e ação. Era desse jeito. O testemunho anunciava o evangelho e a ação tornava essa maneira mais empática, mais integrada à vida da própria comunidade onde eles estavam inseridos. Quarto, a mensagem do evangelho proporcionou transformação na vida da sociedade. Foi desse jeito que o evangelho causou impacto. Por quê? Lucas diz que assim houve grande alegria naquela cidade. O que é que o evangelho faz na vida de uma cidade onde cristãos dão o seu testemunho e agem em favor das dores, dos sofrimentos, das necessidades das pessoas da comunidade? Se não acontecer isso que aconteceu lá naquela cidade de Samaria, que a gente não conhece o nome, tem alguma coisa errada com a gente, não é verdade? Se eu estou aqui no meu bairro, na minha localidade, e o meu testemunho e a minha maneira de cuidar das pessoas não gera uma transformação no ânimo, na disposição, na vida das pessoas, tem alguma coisa errada com o meu testemunho. Alguma coisa deve estar falhando. E com Filipe aconteceu exatamente isso. Houve grande alegria naquela cidade. Que palavra bonita, não é? Eu gostaria que dissesse isso da nossa cidade também, né? Olha, nossa igreja dá o testemunho e por causa desse testemunho houve grande alegria em nossa cidade. Quinto lugar, muitas pessoas se converteram, consequência natural disso. Se você tem uma mensagem convincente em palavra e ação, olha, gente, nada mais forte do que isso para trazer as pessoas a uma experiência de fé. Muitas pessoas se converteram ao evangelho e foram integradas à vida da igreja, mas sem preparo. Não tinha preparo, não tinha discipulado, não tinha aquela formação que os apóstolos tiveram com Jesus, porque os apóstolos cuidavam disso, desse discipulado. Mas os crentes, de modo geral, eles não tinham essa mesma expertise dentro da experiência de fé. É o caso, por exemplo, de um homem chamado Simão, que praticava a magia, era o mágico, né? O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Eles ficaram encantados com os sinais, não com a palavra em si. Isso criou um abismo, uma distância de compreensão, uma distância hermenêutica, dando mais valor à experiência do que ao entendimento. Daí, então, nós vemos a preocupação de Lucas em fazer o registro que fez. E, em sexto lugar, muitos cristãos que se converteram ainda não possuíam uma experiência com o Espírito Santo, que é um dado assim importantíssimo. Os cristãos que vieram de Jerusalém, eles tiveram aquela experiência de encontro de Pentecostes, capítulo 2, lembra bem? De 1 a 11, dá uma olhadinha lá na apostila, você vai encontrar essas explicações. Então, muitos cristãos que se converteram ainda não possuíam uma experiência com o Espírito Santo. E aí, Pedro e João vieram de Jerusalém e ministraram a ação do Espírito Santo na vida daqueles cristãos de Samaria. Verso 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eu acho que era uma prática comum na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém. Aqueles novos convertidos recebiam essa imposição de mãos e era um sinal de que ali estava sendo derramado o Espírito Santo sobre a vida dos seguidores de Jesus naquele momento. Simão, o mágico, ele então fica admirado com aquilo, porque ele recebeu o sinal, a unção, né? Ele era um dos que foram
para quem foi ministrada a ação do Espírito Santo, mas ele não tinha a habilidade de desenvolver os dons dos sinais, que era o que ele queria. Então, ele foi até Pedro e João e pediu: olha, eu pago o que for preciso para ter essa eloquência de vocês. Eu já pratico alguma coisa aqui, mas é ato de magia. O que eu faço aqui é magia. A palavra magia é uma palavra muito curiosa, que a gente precisa entender bem. Algumas Bíblias tratam como feitiçaria, bruxaria. Não é o caso. Essa tradução para esse termo está equivocada. É melhor a gente usar a palavra no seu sentido original, que era a ideia de magia. A palavra grega é mageia, mageia. E era uma prática esotérica de encantamento e ilusionismo. Então era isso. Tudo que um mágico faz hoje, não tem os mágicos de circo, que são baratos, né? Eu adoro trabalhos de mágica. Ali não tem feitiçaria nenhuma, ali não tem nenhum ato de bruxaria, tem ato de encantamento e ilusionismo. Era o que Simão, o mágico, fazia. Ele fazia, então, voltado para um ensinamento moral. Era a arte do encantamento e do ilusionismo associada a uma lição moral. E as pessoas ficavam encantadas com aquilo, gostavam de ouvir Simão o Mágico. Ele era um pregador, um eloquente pregador. Ele seria comparado hoje a esses talk shows que existem aí, por aí afora, que você paga muito caro para poder assistir, todos esses shows, essas performances de atores que fazem aquele trabalho de encantamento, que eu acho lindo, acho assim, é uma arte, é uma arte. Não é religião, tá bom, gente? Eles não eram feiticeiros, eles eram pregadores morais. Muitos vinham da tradição de Zoroastro. O zoroastrismo era uma seita que havia no norte da Pérsia e que trouxe algumas crenças dualistas para dentro da cultura. E o povo samaritano, por ser um povo fora da cultura judaica, assimilou muitas dessas práticas e que dualistas, né, que vinham do zoroastrismo, que deu pessoas que faziam isso. Dentro da cultura ocidental, isso já tinha sido rejeitado. A filosofia, o pensamento filosófico greco-romano já tinha entendido que isso era um trabalho de encantamento e que não resultava em muita coisa. Mas nós vamos encontrar muita gente ainda se baseando no princípio dualista, né, que dava essa compreensão aí do moral sobre a prática humana, sobre o desenvolvimento humano. O dualismo foi uma coisa muito forte na cultura humana de um modo geral, tanto que até hoje a gente ainda fica vagueando, né, entre Deus e diabo, quem comanda a nossa vida. Então isso é uma coisa muito forte. E era essa ideia da magia. A magia era para reforçar esses ensinos morais da época, não para fazer sinais e maravilha de cura. Isso era do cristão. O que encantou Simão foi o fato de que eles faziam atos que encantavam mesmo pelo milagre. Pessoas que recuperavam a visão, pessoas que recuperavam o movimento do corpo, pessoas que tinham uma nova disposição, uma nova alegria. E isso a magia não conseguia fazer. E ele queria fazer isso. Ele queria associar ao seu trabalho de magia essa coisa maravilhosa que é a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. E ele quis comprar. Ele disse: eu pago o que você quiser. Simão foi um dos convertidos em Samaria, talvez mais influenciado pelos sinais realizados por Filipe. Quando Pedro e João vieram de Jerusalém e ministraram a unção do Espírito Santo, Simão quis adquirir o poder de fazer milagres oferecendo dinheiro.
Pedro repreendeu a Simão, claro, é de graça, pelo fato de não ter compreendido que o dom de Deus é gratuito, concedido pela graça, para quem ele quer. Se Simão não estava preparado para isso, não tinha por que querer, né? Porque é o desejo do Espírito que manifesta ali na vida da pessoa. Pedro chega a dizer: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você não quer usar o dom do Espírito Santo para aquilo que é para proveito do reino de Deus. O seu propósito está longe do propósito de Deus. Esse tipo de atitude era muito peculiar e continua sendo nos dias atuais para pessoas que aceitam a alegria do evangelho em sua vida, mas não desenvolve o entendimento. Como que isso provoca na nossa vida? Eu anotei algumas coisas que nós encontramos nos dias atuais que estão relacionadas a essa atitude de Simão, de ter recebido o evangelho e não ter compreendido que a graça é de graça e que ela é para abençoar a vida dos outros, não para você tirar proveito próprio. Primeiro, a ideia de manipular as pessoas com a mensagem do Evangelho. Tem muita gente fazendo isso nos dias atuais, manipulando cabeças com sinais e prodígios, dizendo que isso é o poder de Deus, que eles são mais poderosos do que os outros pastores de qualquer lugar do mundo, que a religião deles, que o grupo deles, que a denominação deles é a mais santa, a mais poderosa do que todas as outras que estão há 2000 anos fazendo isso no mundo. Tem gente que faz isso? Claro que faz, você conhece. Nós conhecemos, estão aí nas televisões, nas redes sociais, estão aí em todos os lugares, nas esquinas. Você esbarra com alguém dizendo que é mais santo, mais poderoso do que outros, desprezando inclusive os irmãos na fé de outras denominações. Dizendo que quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Dizendo que quem tem poder e quem não tem poder. Lamento que você tenha caído em alguma dessa história em alguns dias. Pessoas que manipulam a mensagem do Evangelho. Tem muita gente manipulando aí. Segundo, usar a mensagem do Evangelho para interesses próprios. E você vai observar que muitas dessas pessoas que fazem isso criam verdadeiros impérios em torno de si. O império é de ordem econômica, de patrimônios valiosíssimos, de uso de, inclusive, bens e serviços que são próprios de pessoas de alto nível financeiro, de classes sociais elevadas, e querem chegar lá. Eu não preciso citar nomes, mas você sabe de pastores e pastoras que têm uma vida além do padrão daquela pessoa que tem a mesma formação que ele, que tem a mesma atuação. Pastores que agem como se fossem milionários, pessoas riquíssimas em relação às suas comunidades de fé. Essa disparidade. E acaba servindo para o interesse próprio. Você conhece alguém? Não fale o nome, pelo amor de Deus, não é isso que nós queremos aqui. Mas qualquer pessoa, mesmo aquela que tira proveito próprio para si, ela está fazendo alguma coisa fora do propósito de Deus. E, em terceiro lugar, aproveitar-se do Evangelho para a promoção pessoal. Olha como eu sou bom, eu faço milagre, você não faz. Eu tenho poder, você não tem. Se você faz isso, já é o primeiro sinal de que você não tem nada, não tem nenhuma participação na obra do Espírito Santo, na ação da igreja. É sinal, eu não estou dizendo isso por preconceito, não, meu irmão, minha irmã. Estou dizendo isso com a Bíblia. É preciso que haja um Pedro que diga para ele: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Precisa alguém dizer isso?
Pessoas que se utilizam de estratégias para enganar outras sobre o poder de Deus, tendo em vista tirar proveito próprio, são movidas por maldade. Eu devia ter destacado essa palavra, né? São pessoas más. Quem tira proveito para si mesmo, quem se enriquece com o evangelho. Se tem algum pastor rico por causa da sua manipulação, né? Não tem nenhum problema ser um pastor rico, se ele é uma pessoa que veio de uma família, herdou, trabalhou, tem salário digno. Acho que é válido demais, né? Ter uma vida assim. Mas pessoa que se enriqueceu por causa da igreja que ele trabalha, que se aproveitou dos recursos da igreja para si mesmo, isso aí tem alguma coisa muito errada nisso. E é preciso, então, a gente lembrar que isso é movido pela maldade. Pedro para Simão: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Será que é isso que essa turma tem? Bom, quem sou eu para julgar? Não sou capaz disso. Eu observo e eu tenho uma única coisa para fazer: cuidar da minha vida. Não é isso que eu faço. Tudo que eu tenho, tudo que eu consigo, tudo que eu granjeei na minha vida foi fruto do meu trabalho. Graças a Deus, Deus me deu força para trabalhar e ser pastor ao mesmo tempo e me dedicar a uma igreja. Foi uma das primeiras preocupações quando eu estava indo para o seminário, antes de ir para o seminário. E se eu for pastorear uma igreja que não tem recursos, como é que vai ser? Como é que eu vou sustentar a minha família que eu quero formar? Então eu escolhi uma profissão para que eu pudesse ser pastor e ser um profissional ao mesmo tempo. Tanto que eu sou um professor, o típico professor de carreira. Eu me especializei no magistério desde as primeiras bases até o doutorado. Então eu fui professor em todas as modalidades, em todas as áreas, me formei, me especializei em educação para poder trabalhar e conseguir o sustento para mim. E com esse sustento eu também poder ter condições de cuidar das igrejas, mesmo aquelas que não tivessem condições de me oferecer o sustento. Graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila quanto a isso. Jesus afirmou no seu ministério que tudo isso que acontece de problema na igreja, sofrimento humano, de um modo geral, é tudo fruto da falta de conhecimento das Escrituras. Jesus disse: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Filipe, ele era um evangelista, um diácono da igreja. E ele, então, se notabiliza por ser essa pessoa que procura aproximar a experiência de fé ao conhecimento da Escritura. Há uma passagem que muita gente não entende, como é que Filipe foi movido para encontrar o eunuco. Num dado momento, então, ele é estimulado, Deus fala ao coração dele, o Espírito Santo o mobiliza. Há uma experiência mística de Filipe para entender isso. A atitude de Filipe envolvia tanto um aspecto místico em sua relação com Deus, quanto um desejo de compreender a dinâmica da fé. E ele então tem uma dessas experiências, ele encontra um anjo que diz: olha, vai para lá, para a estrada que vai para Gaza, dirige lá para a estrada que vai para o sul, vai até lá. Ele está na região de Samaria, ele tem que atravessar um deserto, ele tem que ir para essa estrada que sai de Jerusalém e vai para a região de Gaza. Muitas pessoas querem saber como é que ele foi. Ele foi teletransportado, ele fez isso? Não, Lucas diz que ele se levantou e partiu. Não há uma separação de tempo aí, claro.
E se ele partiu, é sinal que ele fez toda a caminhada. Ele caminhou dessa cidade, em Samaria, até a beira dessa estrada. Ele fez a pé. Talvez aí levou um dia, quem sabe, não sei quanto tempo. Isso não interessa. Lucas não quis registrar isso. Mas no versículo 27 ele diz: ele se levantou e foi. Obedeceu imediatamente. E quando ele chega na beira dessa estrada, ele avista uma carruagem chegando. Dentro dela está um oficial etíope, um nobre, né? Um político de grande importância, que era eunuco. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. A Etiópia já tinha uma comunidade grega formada por negros importante. E eles faziam esse trajeto entre Etiópia e Jerusalém para prestar também suas adorações. E ele encontra esse homem. Os etíopes tinham uma compleição física diferente, eles eram altos, eles eram pessoas de uma negritude que chamava a atenção. E ele era eunuco, porque o eunuco também tinha uma indumentária, tinha uma apresentação, uma aparência que também chamavam a atenção, para que eles se identificassem. Ali está um eunuco. E isso lhe chamava a atenção. Chamou a atenção de Lucas, de Filipe. Por isso que há um destaque para essa condição do eunuco, não dele ser etíope simplesmente, mas por ele ser um eunuco. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa de confiança da rainha. A Etiópia era governada por uma mulher. Veja quanta história aí, não é? Quantos aspectos culturais estão presentes nessa narrativa. Ele era um homem de confiança da rainha. E, para isso, ele precisava ser uma pessoa de vida casta. Era a prática da época. E, então, ele se torna um eunuco. Eunuco era uma palavra para designar pessoas ou que eram castradas ou que tinham uma vida celibatária. Eles eram celibatários. Como que isso aconteceu? Não interessa. Ele era eunuco e ponto final. E o encontro de Filipe com esse eunuco nos ajuda a refletir sobre a importância de crer e de compreender o que se crê. Essa é a história. O fato de que alguém estava lendo a Escritura e Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Crer sem compreender, meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande armadilha. Qual o caminho bíblico para se chegar ao entendimento? Eu vou aqui passar rapidamente para a gente entender esse encontro de Filipe com o eunuco que aponta essas marcas de caminhos para chegarmos ao entendimento. Primeiro, examinar as Escrituras. Nós precisamos pegar a Bíblia, pegar mesmo, examinar, folhear, ou então usar o teu celular na sua Bíblia ou o seu computador para você examinar, ler. A Bíblia é o maior livro de autoajuda que a humanidade já conheceu, por isso que eu falei no começo da importância desse livro, porque fala do homem em seu estado de perdição e aponta o caminho para a redenção de toda a humanidade. O texto que o eunuco lia era Isaías 53, verso 7. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para o que eram os seus. Ele deu a sua vida pela humanidade. Em segundo lugar, busque auxílio com quem entende as Escrituras. Não estude a Bíblia com quem não tem formação para isso, por favor. Nem que não vai ter essa orelhada. Olha, gente, para eu estar aqui com você, eu estudei muito. Eu me dediquei a vida toda. Não quero dizer que eu seja mais confiável do que os outros, mas procure gente assim. Olha o currículo da pessoa, em que instituição que ela estudou, quantos anos ela estudou.
Faça isso. Para conhecer a Bíblia, você vai precisar de ajuda. Prefira o auxílio de quem a estuda com mais profundidade e dedicação. Pessoas assim são aquelas que, além de conhecer o seu conteúdo, colocam em prática seus ensinamentos na sua própria vida. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. É isso. Como você vai entender a Bíblia se não tem quem te explique, alguém com competência para isso? Terceiro lugar, reflita sobre o que você lê ou escuta, porque às vezes a mensagem é um sermão que você ouviu, uma mensagem na internet, e você ouve aquilo, você tem que ter discernimento, refletir sobre isso, não pegar essa mensagem e achar que qualquer coisa que alguém diz, só porque tem um nome de pastor, missionário, apóstolo, cristão, poderoso, superpoder, herói da fé, vai ser verdade. Não é. Não é pelo fato de eu ser pastor, que eu ser doutor e não sei o quê, é que vai me dar essa autoridade. Você tem que refletir. Mesmo o que eu digo aqui, com toda a minha dedicação, com toda a minha preocupação, você tem que refletir, pensar nisso. Aprenda a problematizar. Muitas afirmações que estão nas Escrituras não são de fácil compreensão. Nem mesmo a vida é feita de coisas óbvias. Portanto, nem tudo que você escuta ou lê pode ser assimilado de forma automática. Isso implica um processo de aprendizagem. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ele queria saber isso. Tem um outro aí? Quem é esse outro? Quem é essa pessoa que vai dar essa vida assim, desse jeito, calado? E, quarto lugar, decida-se por colocar em prática o ensino aprendido na vida. O objetivo das Escrituras é ajudar as pessoas a colocarem ordem na vida, no sentido de ajustá-las aos propósitos divinos. Você não conseguirá ser uma pessoa feliz enquanto não viver de acordo com os propósitos divinos. E você não conseguirá fazer isso sem conhecer as Escrituras. Ok? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? O que me impede de ter essa vida se eu entendi, se eu estou esclarecido, quero fazer isso? O que me impede de seguir adiante? O que está te impedindo? Então, ali, para o eunuco, significou ser batizado. É lícito se você crê de todo o seu coração. É a resposta de Filipe ao eunuco. Vamos colocar em prática essa lição na vida. O objetivo de toda a Escritura é levar as pessoas a compreender o projeto divino de transformar a vida delas por meio da fé. Para isso, Deus convoca a todos e todas para que creiam em Jesus como aquele que foi enviado para resgatar a humanidade inteira de seu estado de perdição. É esse versículo. Você pode se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta lição. Nos ajuda a ter entendimento da Tua palavra. Fortalece o nosso coração e a nossa experiência de fé com o Senhor. Que Teu Espírito nos guie a entender os mistérios da Tua palavra, para que possamos Te servir melhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final da nossa aula, então, de hoje. Quero fazer um convite a você. Hoje, neste domingo, a nossa igreja vai comemorar 11 anos de existência. Vamos ter um culto presencial em nosso espaço.
Nas redes sociais você já encontra aí as divulgações. Vai estar conosco o pastor João Batista Pinheiro, que vai trazer a palavra, e nós vamos estar juntos para orarmos, agradecermos a Deus por uma história, uma trajetória tão bacana de ter abençoado a vida de tantas pessoas que já passaram conosco. Convido você a estar com a gente, que seja um domingo de paz e de alegria para todas as pessoas e que a gente possa aproveitar esse tempo para aprofundar a nossa experiência de fé. Deus o abençoe, Deus a abençoe.